Amém, sairemos. Como foi? Quem esteve aqui pela manhã, levanta sua mão assim. Isso, olha, hoje pela manhã também foi uma palavra abençoada, ministrada pelo missionário Flávio Franco. Deus falou muito aos nossos corações, saímos abençoados desse lugar e não será diferente nesta noite, amém? Então prepare o seu coração. Eu creio que não tenhamos visita nesta noite, estamos em família, então dê um tchau para o seu irmão, cumprimente o seu irmão aí do lado, a irmã do lado, dê uma palavra abençoada a ele, a ela. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, estamos às portas do nosso aniversário de 11 anos aqui nesse bairro tão querido. Então, depois do culto, no final do culto, nós passaremos toda a nossa agenda, já está pronta, passamos pela manhã e será uma agenda muito abençoada. Então, convoque amigos seus, tragam convidados. De uma forma especial, no dia 17 de outubro, nós teremos a presença aqui da nossa querida irmã. Eu falo querida, nem a conheço, né? Mas só em conhecer um pouco do seu testemunho, da sua vida, realmente é digno de louvor. Então, a nossa irmã Sheila, meu Deus, nossa pastora Eixla estará aqui trazendo louvor, pregando também a quarta-feira. Eixla é uma personagem muito conhecida no meio gospel, uma mulher de Deus, passou por um momento muito difícil na sua vida ano passado. Deus a restaurou, ou melhor, eu creio que Deus esteja a restaurando durante toda a vida, né? Porque é uma perda que não tem como se esquecer, não tem como ser restaurado totalmente. Então, eu creio que isso é algo que realmente é uma ferida muito grande no coração, mas Deus verdadeiramente nos cura, nos liberta, e essa grande mulher de Deus estará conosco aqui no dia 17 de outubro, quarta-feira. Então chamem convidados, porque certamente a igreja vai ficar pequena, eu creio, e assim desejamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma passagem muito conhecida, e eu peço que você abra, por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro de Salmos. Qual o salmo mais conhecido desse livro? Tem o 23, o que mais? Tem o 91, o que mais, gente? Bom, é o 23 mesmo. Abram as vossas Bíblias no capítulo 23 do livro de Salmos. Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Salmo 23, você que achou, por gentileza, creio que não tenha muita dificuldade a abrir e achar o livro de Salmos, está no meio da Bíblia, o livro de Salmos, capítulo 23, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Salmo 23, eu vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 4, é sobre esses 4 versículos que Deus quer falar conosco, amém? Diz assim: o Senhor é o meu, nada me faltará, Ele me faz repousar ou descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me ou restaura-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, porque, Deus, na analogia da palavra, da Bíblia, nós somos comparados às ovelhas, e assim Jesus é comparado a um bom pastor. Deus, nós queremos nos colocar nesta noite como ovelhas, que precisamos ser guiados, que precisamos ser restaurados, que precisamos ser guiados e precisamos descansar em Ti. Deus, fala conosco naquilo que Tu tens para cada filho Teu nesta noite. Deus, da mesma forma, enquanto estamos pregando aqui, traz vidas, traz almas que passam por aqui, por perto, Deus, para que entrem nesse lugar, ouçam a Tua palavra, tenham encontro contigo, mudem as suas vidas. Deus, nós cremos em milagres. Eu te peço em nome de sobre cada ovelha que aqui já está e as que ainda estarão. Deus, fala aos nossos corações, meu Pai. Precisamos ouvi-lo nesta noite, em nome de Jesus, e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Esse salmo é muito conhecido, o salmo de Davi. Davi entoa esse salmo.
Davi era um homem que usado por Deus muito em relação aos louvores, aos cânticos. Davi era um homem que tocava harpa, usava esse instrumento para expulsar demônio que agia na vida de Saul, rei, naquela época em que Davi esteve ao seu lado, e Davi era chamado para tocar a harpa, e esse demônio que se apossava de Saul, ali ele era liberto. Davi era um homem muito usado na música, muito usado nos seus cânticos, nas suas escritas. Mas Davi conhecia bem o que era a relação pastor e ovelha. Quando Davi vai escrever o Salmo 23, certamente ali era a sua vida. Certamente ali ele sabia do que estava falando. Davi era pastor de ovelhas. Lembre-se lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, quando Deus vai chamar o futuro rei de Israel, ungir o futuro rei de Israel. Samuel vai até a casa de um homem chamado Jessé. Jessé tinha 7 filhos, e Deus fala através de Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu já escolhi um rei para Israel. E ali Jessé Samuel vai até a casa de Jessé, e Jessé apresenta o seu primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e em todos eles, Deus fala com Samuel, não é esse. E Samuel fala para Jessé, olha Jessé, não é esse, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Jessé, tem outro aí. E Jessé fala, olha, tem um outro filho, era o 8º, e olha que quebra aí o número da perfeição, né? Que o 7 é algo perfeito, e Deus, que não está preso a nada, ele chama o 8º. E o 8º é aquele garoto, jovem, ruivo, de boa aparência, que estava cuidando das ovelhas, quando é chamado de emergência, porque Jessé não contava que seu filho fosse chamado. Imagine você receber Samuel era juiz, Samuel era sacerdote. Imagina você receber Samuel em sua casa. Eu fico imaginando Jessé preparando todo o banquete, aquela mesa grande, para receber com toda a honraria o homem de Deus. Eu fico imaginando seus filhos, 7 filhos sentados àquela mesa, e ali eles desfrutando daquele momento aprazível, enquanto o mais jovem, o 8º, estava no campo cuidando das ovelhas, não fora chamado para aquela reunião, mas aí Jessé é obrigado a chamar Davi, e vem aquele menino ruivo, franzino, jovem, entra naquela sala, provavelmente sujo, porque estava trabalhando, estava na labuta, né, cuidando, pastoreando aquelas ovelhas de seu pai, e na mesma hora, quando Davi entra em casa, Jessé o apresenta, e Samuel fala, pois bem, este é o rei. E ali ele é ungido, sujo, de uma forma inesperada, surpreendente. Deus confunde a todos e chama quem aparentemente não tinha chance alguma de exercer o reinado de Israel, Davi. Homem simples, cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. Ele sabia o que era pastorear. Ele sabia o que era levar as ovelhas para o aprisco. Ele sabia o cuidado que ele tinha que ter em relação aos salteadores, em relação ao lobo. Ou seja, ele sabia como cuidar, ele sabia que deveria ser cercado. Ou seja, ele tinha toda a sua expertise para cuidar daquele aprisco onde as ovelhas deveriam ficar. Ele sabia que tempo fora de tempo, as ovelhas tinham que sair daquele aprisco e caminharem por outros pastos para se alimentarem, para irem para outro lugar e retornarem ao aprisco. Sempre era um momento de insegurança, sempre era um momento de perigo você tirar as ovelhas do aprisco e levá-las para caminhar por outros pastos, porque verdadeiramente muitos salteadores e muitos lobos poderiam tomar alguma no meio da caminhada. Davi sabia de tudo. Davi, quando vai escrever o Salmo 23, era a vida dele. E a primeira coisa que ele se enxerga, olha, eu sou essa ovelha. Eu consigo olhar para aquela ovelhinha que está naquele canto, abatida, caída. E a ovelha, quando cai, ela tem uma peculiaridade muito, muito forte que nós iremos pregar. Ele conseguia ver aquela ovelha caída e se enxergar nela. Ele conseguia ver aquela ovelha que se perdeu do rebanho e se enxergava nela. E a ovelha também tem uma peculiaridade interessante quando se perde do rebanho, muito similar à nossa, quando nos afastamos de Deus. Ou seja, em tudo Davi conseguiu enxergar nas ovelhas peculiaridades também do ser humano. Ele se enxergava, e quando ele via cada ovelhinha dessa, ele fala, olha, eu já estive assim,
eu passei por isso, olha, eu ainda passo por isso, mas da mesma forma como ele era um grande pastor, ele se via, mas Deus é assim também. Deus cuida de cada ovelha. Deus vai atrás daquela que se desgarrou com a mesma preciosidade das... Não tem, João não declara isso? As 99 que ficaram no aprisco, Deus deixa no aprisco, que é lugar cuidado, lugar de guarda, lugar realmente fora de perigo, e vai atrás daquela única, da 100ª ovelha que se perdeu. Deus, o grande pastor, o bom pastor, vai atrás daquela, porque ela é preciosa da mesma forma com as 99. Assim é o bom pastor. Aí o Salmo começa no capítulo 23, versículo 1. Vamos lê-lo? Olha o que diz. O Senhor é o meu... Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor? Não é egoísta não, gente. Não é bom falar o Senhor é nosso pastor? Porque o Senhor é meu pastor. Meus queridos, o Senhor é meu pastor. Se é teu, eu não sei, mas meu ele é. Então, é o chamado, eu não vejo egoísta, mas enxergo aqui uma intimidade e um desejo tão grande, e uma certeza tão grande, que ele não poderia ter para com o outro. Ele tinha certeza, o Senhor é meu pastor. Se é seu, eu não sei, mas ele cuida de mim, tem cuidado de mim, tem estado ao meu lado, tem me levado o cajado e o bordão. E queridos, olha, o cajado por muitas vezes não era apenas para colocar as ovelhas no prumo, no rebanho, não, mas muitas vezes para se afastar um animal feroz que tentasse devorar uma das ovelhas. E o bordão também, que tem aquele gancho, era muitas vezes pegar a ovelha que estava se perdendo e trazê-la com força. Ele sabia que esse cuidado, por vezes, passava por disciplina, por dores. Mas o Senhor é meu pastor. Davi declarando, olha, nunca me deixou. Eu sei o que é pastorear. E quando eu enxergo isso em Deus, é muito mais do que Ele faz por mim. Amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor é teu pastor. Ele guarda a sua vida, Ele está ao seu lado, tempo e fora de tempo. Tenha essa certeza no seu coração que Davi tinha. Davi poderia ficar inseguro, né, em declarar, Senhor é meu pastor. Ele poderia tentar compartilhar, o Senhor é o pastor dos judeus, o Senhor é o pastor daquele grupo de entendidos. Não, o Senhor é meu. E ponto final. Amém, igreja? Nada me faltará. Queridos, essa é uma expressão difícil de entender, né? Nada me faltará. Por vezes nós passamos por tantas dificuldades, mas certo é que em todas elas Deus tem nos sustentado. Olha, algumas coisas se passam por nós, parece que se perdem, algumas perdas acontecem em nossas vidas, mas lá na frente eu vou entender, olha, Senhor, obrigado porque realmente não era meu, não era para mim, não tinha o porquê, não tinha para quê na minha vida. Senhor, obrigado porque eu aprendi com tudo isso. Hoje pela manhã nós tivemos um testemunho maravilhoso do John e da Natasha, um testemunho assim impactante, de deserto, de como Deus os provou em 10 meses duríssimos, duríssimos. Quantos gabinetes não tive com aquele casal, querendo ir embora, querendo sair, largar tudo, desesperados, e se mantiveram firmes, crendo que Deus faria um milagre. Deus fez. Nada faltou, queridos. Hoje ele pode falar, nada me faltou. Naquela época ele chegava assim, está me faltando isso, está faltando aquilo, está faltando mais aquilo. Mas em todo tempo Deus suprindo, em conta-gotas, gota a gota, Deus suprindo, Deus suprindo. Hoje eles falam, nada me faltou. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Nada vai nos faltar. Versículo 2. E aqui eu quero começar a me deter mais ainda nessa palavra. Ele me faz repor em pastos verdejantes. Repousar aqui no hebraico, ou descansar. E eu gosto mais do que repousar, eu gosto do descansar. E é sobre alguns verbos aqui no infinitivo que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Ele quer fazer com que descansemos nele. Descansar, repousar. Difícil, né, meus amados? Olha, para a ovelha descansar também e repousar é muito difícil. Ovelha é um bichinho chato. Em certos momentos até estúpido. Meu Deus, aí Deus vai e nos compara com uma ovelha, né? Diga para o seu irmão, não diga não.
Não diga não, por favor. Mas a ovelha é um animal que é difícil, ela não gosta de descansar. Ela não gosta de repousar. A ovelha, ela acorda por volta das 4 horas da manhã, já agitada, já quer fazer algo. Ela não gosta de parar. Ela não gosta de parar. Não gosta de descansar. Não gosta de dormir. Ovelha é um animal agitado por si só. Alguma semelhança com as nossas vidas? A gente também não consegue descansar. A gente não consegue parar para ter uma resposta. A gente não consegue esperar. A gente quer tudo para ontem. A gente quer já, agora, não aguenta, está demorando muito. Aí o bom pastor, ele vai e leva as ovelhas para descansar. Tem que descansar. Tem que parar a ovelha. Tem que ser guardada, tem que ir para o aprisco, tem que estar no lugar exato, tem que dormir para estar bem para o dia seguinte. Mas por si só, a ovelha não gosta de descansar. Às 4 horas da manhã já está acordando. E não quer dizer que ela acordar às 4 horas da manhã esteja errado, mas ela já vai dormir muito tarde. Ou seja, por si só, ela não gosta, não é do perfil dela descansar, dormir. É um animal agitado. Nós, crentes, homens e mulheres de Deus, somos agitados. É difícil esperar em Deus, é difícil aguardar, é difícil... A Bíblia diz, Filipenses, não andeis ansioso por coisa alguma. Quão difícil é ver esse texto. Quão difícil é desfrutar desse texto. Mas a ovelha é assim, queridos. A ovelha é levada realmente para descansar, porque ela por si só não vai. Se tiver que virar noite, acho que a ovelha vai virar noite passeando por aí. O homem de Deus é assim, trazendo para os seus dias no sentido de esperar em Deus. Ele pensa em muitas coisas, ele não quer parar para aguardar o mover de Deus. Assim é a ovelha. E quando Davi fala, ele me faz descansar em pastos verdejantes, é porque ele sabia que só o pastor para fazer isso na ovelha. Porque a ovelha por si só não faz. Só o pastor realmente para botar o cajado sobre as nossas vidas, o bordão sobre as nossas vidas. Descansa, homem. Descansa, mulher. Espera. Para de bater a cabeça de um lado para o outro. Aguarda que Deus virá fazer. Mas andamos muito ansiosos e perdemos a estribeira da nossa vida, o prumo da nossa vida. A ovelha é assim. Se não tiver o pastor, ela fica realmente agitada. Mas nesse descansar tem algo além também. A ovelha tem uma característica interessante. Ela não digere enquanto come. Só quando está deitada ruminando. Vou repetir. A ovelha, quando ela está comendo, ela não vai digerindo automaticamente. Nós, seres humanos, comemos, dependendo do tipo de alimentação, a digestão é quase que imediata. Outros, a digestão vai demorando um pouquinho mais. Mas a ovelha, não é que demora um pouquinho, não, ela não digere realmente nada enquanto ela está comendo. Só depois que ela vai descansar, que ela vai começar a ruminar e acontece toda a sua digestão. Queridos, vocês entendem por que Deus nos leva para descansar? Como ovelha que precisa realmente digerir aquilo tudo que aconteceu em nossas vidas. Você entende por que Deus o leva para descansar, para meditar, para que você possa digerir o que está acontecendo na sua vida, para depois você vir a tomar uma decisão? Mas não, nós somos fast food, né? Nós somos bateu lá, toma cá. Falou algo, eu já respondi. Eu por vezes, eu faço assim, olha, quando eu escuto alguma coisa, algum e-mail, alguma palavra, olha, eu vou responder amanhã. Eu não posso responder agora. Eu tenho que digerir o que aconteceu. Eu vou ruminar tudo isso. Como ovelha, eu vou descansar sobre tudo isso. Porque, queridos, se eu for falar, se você for responder, se você for agir naquele momento ali, se você quiser digerir enquanto está comendo, olha, talvez você vomite tudo. E aí depois, para voltar atrás, para contornar uma situação, já era. Mas a ovelha é assim, o pastor tem que botar ela para descansar, porque só assim a digestão opera. Ela não consegue digerir enquanto está comendo, querido, em nome de Jesus. Espere, não tome atitudes precipitadas, espere a digestão, espere você compreender o que aconteceu, vai orar, vai buscar uma resposta de Deus, espera Deus falar contigo. Se Deus não está falando, olha, vai procurar algum conselho, vai conversar com algum irmão, alguma irmã, mas não tome medidas intempestivas.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós somos assim, nós ouvimos uma palavra hoje e queremos a resposta amanhã. Eu não quero ruminar, não quero digerir, eu não quero descansar durante esse processo para que Deus venha trabalhar na minha vida, não. Eu vim à igreja e já quero uma resposta hoje, agora, já. E não é assim, queridos. Deus pode até fazer um milagre, fazer na mesma hora tudo, mas Deus quer que você compreenda o que Ele está falando contigo. É o nosso culto racional, Romanos capítulo 12, né? O nosso culto racional, onde nós apresentamos a nossa mente para Deus, onde Deus fala conosco, eu raciocino e tomo uma atitude. Eu não tomo atitude sem raciocinar. Ah, pastor, eu fiz aquilo no afã e fiz... Querido, ah, pastor, foi muita fé, eu nem pensei em nada. Olha, foi tudo, menos fé. Ah, pastor, quando eu vi, eu já estava agindo por fé. Querido, isso não é fé. Fé é você olhar para um, como a Bíblia diz, olhar para uma torre, você calcular e você saber, olha, eu vou. Fé é você saber que tem um abismo à sua frente e você vai passar por ele. Fé não é passar sem saber o que há de adversidade na frente. Não, eu encaro a realidade, eu sei a realidade, eu sei o que está acontecendo no mundo e falo, Senhor, me dá forças, porque eu vou passar. Mas fé não é, não quero nem saber o que está acontecendo, eu vou. Isso pode ser tudo, menos fé. Fé é entender a realidade e saber que Deus lhe dará a vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. A ovelha tem algo também interessante, a ovelha, e tudo nesse verbo repousar, descansar. Por isso que Deus nos leva e Deus quer que nós descansemos nele. Mas a ovelha tem outra característica interessante, a ovelha não gosta de comer quando o sol está quente ou quando está chovendo. A ovelha não gosta de comer quando está sol quente ou quando está chovendo. Em outras palavras, a ovelha não gosta de chover em tempos ruins. Quando eu falo de comer e trazendo para as nossas vidas, qual é o nosso alimento espiritual? Palavra, né? Bíblia. É isso que nos alimenta, é isso que nos dá força dia a dia. A ovelha, no meio das lutas, das dificuldades, ela não gosta de se alimentar. No meio da tempestade, ela não gosta de se alimentar. Meus amigos, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que precisamos ouvir mais a palavra, nos alimentar mais, quantos não se desviam? Porque não gostamos de comer quando está chovendo ou quando está sol. Não gostamos de enfrentar, não gostamos de lutar, não gostamos de ouvir a palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Mas eu não quero me alimentar quando tudo está dando errado, eu quero é milagre. Eu quero que Deus faça agora, senão eu viro a mesa. Não, mas a ovelha, aí vem um pastor e leva a ovelha, que não gosta de se alimentar na chuva nem no sol, mas ela tem que aprender que é necessário comer nessa época também. Amém, igreja? Glória a Deus. Está passando por dificuldades, coma a palavra. Está passando por necessidades, coma da palavra. Venha aos cultos, a tempo e fora de tempo, na bonança ou na escassez. Venha ouvir a palavra. Tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu momento de leitura. Coma. A ovelha por si só não quer comer em tempos difíceis. Se não é o pastor, se não é o cajado, se não é o bordão. Assim como um pai faz com seus filhos, não é? Se não é o bordão, se não é o cajado em casa, se não é o chinelo havaiana, cantando em casa, voando em meio às salas, se não é a palmada na hora certa. Esse é o bordão, esse é o cajado do dia a dia. Porque a ovelha não quer se alimentar em tempos difíceis. Amém ou não amém? Glória a Deus, igreja. A Bíblia diz mais além, versículo 2 ainda. Ele me faz repousar ou descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas ou tranquilas. Deus nos leva, ou melhor, o pastor leva as suas ovelhas para águas tranquilas, águas de descanso. Meus irmãos, tem algo interessante na ovelha. A ovelha não consegue beber água, estar ao lado de águas muito movidas. Isso perturba a ovelha. Águas muito mexidas, a ovelha não gosta, a ovelha não bebe daquela água.
Aí Deus fala que Ele nos leva para águas tranquilas. Deus nos leva para águas onde nós teremos algo realmente com confiança de beber. Quando eu leio esse texto, eu vejo que a ovelha não gosta de águas movidas, mexidas, e Deus nos leva a águas de descanso, águas tranquilas. Queridos, não passamos por águas tranquilas por muitas vezes em nossas vidas, não é verdade? Quantas águas mexidas você não passa? Por quantos momentos em que as águas estão movidas, mexidas, dificultosas, e você não está passando por elas? Quantos são? Mas quando eu começo a olhar com um olhar espiritual, com um olhar de Deus, eu começo a entender que sobre tudo isso, Deus está me levando para águas tranquilas. Quando eu estou nas mãos de Deus, queridos, eu atravesso mares, atravesso que nem Pedro andando sobre as águas, ou seja, a autoridade que Deus tinha sobre os eventos naturais. Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diz que o mar ali estava empolado, o mar estava revolto. O grande mar da Galileia, aquele grande lago, estava revolto, grandes ondas, mexido o mar, mas Pedro andou sobre, porque para Deus eram águas tranquilas. Que possamos ter esse olhar, amém, em nome de Jesus. Por mais difícil que seja, a ovelha não gosta de águas mexidas, mas eu olho com o meu olhar espiritual, Senhor, tem água tranquila aqui em nome de Jesus, amém? Eu vou ter vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus. Versículo 3. Olha o que diz versículo 3. Refrigera-me ou restaura. Eu gosto mais do verbo restaurar no hebraico. Restaura a minha alma. Nós já falamos sobre descansar, é o primeiro verbo no infinitivo. Eu quero falar agora sobre restaurar. Deus restaura a nossa alma, amém? Deus restaura uma ovelha. Queridos, é lindo como um pastor restaura a sua ovelha. A ovelha, a ovelha batida, ela tem algo interessante, que é algo que é até um pouco engraçado. Mas a ovelha, quando ela cai, quando ela vira de costas, quando ela cai no chão, por algum problema que ela possa ter tido, queridos, ela não consegue se levantar sozinha. Ela tem uma dificuldade enorme para levantar. E muitas morrem batendo suas pernas, tentando se levantar e morrem num esforço imenso, falecem ali. Porque caíram e não conseguiram levantar. O pastor tem uma estratégia quando ele vai e enxerga uma ovelha dessa caída, abatida, batendo as pernas. O cuidado do pastor consiste, em primeiro lugar, ele chega com muito cuidado na ovelha. Os livros dizem que ele faz um carinho no peito da ovelha para tirar o medo e acalmá-la. Logo em seguida, ele fala não sei o que, até porque a ovelha não vai entender. E a questão não é que haja um diálogo entre a ovelha e o homem, né? Mas sim uma voz calma, no momento de terror que aquela ovelha está passando. Lembre-se, ela está desesperada. Ela já bateu demais as suas pernas. Ela já está ofegante. Ela está a ponto de morrer. E o pastor chega, coloca a mão no seu peito, faz um afago, fala no sentido de um tom de uma voz suave sobre ela. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela sabe que é o seu pastor que está ali. Ele a pega pelo colo e vai virando-a calmamente até ela ser colocada no lugar certo, na posição certa que ela tanto deseja. Esse é o cuidado que o pastor tem com as ovelhas. Queridos, em nome de Jesus, talvez nós estejamos passando por alguns momentos e que a nossa alma precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada. Esse é o nosso pastor. Amém? Que nos leva para descansar, mas também restaura a nossa alma. Toca no seu peito, toca no seu coração, tem falado de uma forma suave, ou não. Cada um tem uma personalidade, né? Para alguns tem que dar um berro. Outros, se você fizer isso, perdeu.
Para outros tem que falar com calma, suave. E o pastor vai lá, fala no ouvido da ovelha, ela reconhece, esse é o meu pastor. Isso não é voz estranha, isso não é de salteador, é o meu pastor. Na mesma hora a ovelha se desarma e ela se deixa levar pelo pastor, que a pega no colo e a coloca na posição certa. Meu amado, em nome de Jesus, talvez nós estejamos batendo pernas, desesperados, sem saber o que fazer, e para um lado, para o outro, já desesperados, sem fôlego, sem com quem conversar, sem alguns, como foi falado hoje pela manhã, pensando em dar cabo da sua própria vida. Teremos em breve um congresso sobre depressão, suicídio, quantas pessoas, em virtude da depressão, não estão se suicidando. Pastores, o índice de pastores que estão se suicidando é enorme. Pastor, mas pastores se suicidando, sim. O homem chega num grau tão grande de comunhão com Deus, que quando erra, a queda é feia. A queda é enorme. Eu sempre falo que o caminhar com Deus é uma pirâmide, né? Enquanto você está na base, a sua queda é devagar. Mas quanto mais você vai subindo e chegando no pináculo, no vértice superior da pirâmide, cair dali dói, é um estrago muito grande. Quantos pastores não estão se suicidando? Quantas pessoas não estão deprimidas dentro da igreja? Quantas ovelhas já batidas? E as vozes que escutam, isso é bobeira, vai trabalhar. Crente com depressão, isso não existe, ele não foi salvo, não teve uma experiência com Deus, senão estava em depressão. Quantas palavras duras, sem qualquer conhecimento de causa, são lançadas às vezes de púlpito. Mas Deus reconhece a ovelha batida. Não deixou de ser ovelha, queridos. Não deixou de ser ovelha em momento algum. Estava batida, caída, desesperada, mas o pastor nos pega no colo e a leva. Deixa Deus te pegar no colo nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Deixa Ele massagear aí seu coração, colocá-lo novamente na direção certa, e os milagres acontecerão em nome de Jesus, amém? Outra característica da ovelha ainda, restaura a minha alma. A ovelha é um animal, perdão a expressão da palavra, estúpido. Diga para o seu irmão, você é lindo. Isso, melhor, né, gente? Mas você entendeu o que ele quis falar para você, né? A ovelha é um animal estúpido. Por quê, queridos? Por que eu quero falar isso? Interessante da ovelha, nessa peculiaridade, restaura a minha alma, porque a ovelha se perde com uma facilidade incrível. A ovelha, ela baixa a cabeça, começa a comer o capim, e, queridos, ela vai comendo, e o pastor está indo, está se afastando, está chamando, ela não ouve mais a voz, e ela vai comendo, ela já se perdeu do rebanho. Ela baixa a cabeça como um avestruz, concentrada naquilo que ela quer, e deixa de pensar no todo, deixa de pensar em quem está a guiando, mas por desejar apenas aquilo que é para ela, naquele momento, na hora dela, eu quero comer, abaixa a cabeça e se perde. Há alguma similaridade com um homem e a mulher de Deus, que às vezes presos em suas necessidades, acabam fugindo, saindo da presença do Senhor, porque querem obter aquilo, sem isso eu não posso viver, sem o meu namorado, o que vai ser da minha vida, sem minha namorada, acabou tudo, sem meu noivado, sem meu casamento, acabou tudo. E aí larga Deus e bota a culpa em Deus, porque está de cabeça baixa, só olha para... No futebol a gente fala do grande jogador, aquele que joga de cabeça em pé, né? Olhando para o jogo. Aquele jogador que joga de cabeça baixa é um cabeçudo. Ele não consegue enxergar o companheiro que está livre na frente para receber a bola, porque ele é tão individualista, ele só olha para ele que ele vai levar a bola para casa. Essa é a ovelha estúpida, a ovelha que se perde com facilidade, porque ela só pensa no capim dela. Acabou aqui, eu vou em frente. Ó. Se eu vou bater na parede, quando bater na parede eu vou para o outro lado, mas eu quero me alimentar. E ela baixa a cabeça e se perde. Amado, em nome de Jesus, que
Deus possa restaurar a nossa alma, amém? Deixarmos de pensar apenas naquilo que é o nosso desejo imediato e pensarmos um pouco no todo. Sermos mais altruístas, pensarmos mais no próximo e menos em si mesmos. Amém, igreja? Glória a Deus. A ovelha, ela é estúpida por si só. Então, querido, trate que Deus venha tratar a nossa estupidez. Amém? De pensarmos apenas em nós e no nosso afã de resolvermos nossos problemas, nos esquecemos que o pastor foi para o outro lado. E quando o pastor chama, já está tão longe a ovelha que ela se perdeu. Ela não consegue mais ouvir a voz de seu pastor para se direcionar novamente ao rebanho e seguir o aprisco. Não, ela se perdeu, foi embora. Quantas pessoas não estão desviadas? Quantos homens, mulheres de Deus que foram, que fizeram, que trabalharam na seara, na casa de Deus e hoje estão desviados? Quantos filhos de pastores, estou sempre pegando o extremo para que os irmãos possam ter ideia. Quantos filhos de pastores desviados, de pastores desviados? Porque pensaram só em si e deixaram de ouvir a voz do pastor. Queridos, onde nós ouvimos a voz do pastor? Olha, em vários lugares. Mas a Bíblia diz, já falei, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, a pregação, a palavra. A fé vem pela leitura, a fé vem pelo estar aqui sentado, ouvindo a mensagem. Deus vai me enchendo de fé. A fé é passada em casa, de pai para filho. Mas a ovelha, se ela não for pastoreada, se ela não for cuidada, se ela não for direcionada, queridos, ela se perde. Ela se perde. Hoje existe algumas pessoas que, eu já ouvi isso de uma irmã da escola, é a diretora da escola da minha filha, e ela falou o seguinte, ela congrega numa igreja enorme, no Recreio, uma igreja enorme, igreja abençoada a igreja, mas ela falou assim, olha, essa igreja para mim não dá, já estou aqui há um ano, a igreja é maravilhosa, é muito bom, mas para mim não dá. Aí a Luciana perguntou, mas por que não dá? Porque a igreja é tão boa, pastores, louvores belíssimos, eventos um atrás do outro. É que eu sou uma ovelha difícil. Se o pastor não estiver em cima de mim, olha, do meu lado, eu me desgarro muito fácil. Eu preciso de uma igreja onde o pastor esteja colado em mim. Preciso de uma igreja menor, porque eu me conheço. E a Luciana olhou para aquilo, compartilhou comigo, eu falei, olha, realmente isso não pode ser desculpa, ok? Mas tem uma certa propriedade, não que numa igreja maior não haja pastoreio, muito pelo contrário, existem os pastores das células, se a pessoa quiser, ela vai ser pastoreada, e muito bem pastoreada. Mas eu entendi o que ela quis dizer também. Ela falou o seguinte, olha, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de cajado, eu preciso de disciplina, eu preciso de umas palmadas, eu preciso de uma direção daquela ovelha que toma uma chibata realmente para andar no prumo. E ali eu entendi realmente, olha, porque somos muito estúpidos mesmo. E caminhamos pelo nosso olhar e só queremos comer, e comer aquilo que vai nos satisfazer, as nossas necessidades, aquilo que eu quero hoje, e não penso mais em nada. E quando vou ver, o pastor já está bem longe. E queridos, para voltar é difícil. Quando volta machucado. Quando volta é porque no meio do caminho encontrou um lobo. Quando volta triste, amargurado. Mas é o versículo 3. Refrigera-me, restaura a minha alma. Deus restaura. Amém, igreja? Glória a Deus. E tem poder para fazer muito melhor. Deus tem, nem que ele tenha que quebrar o vaso todo e fazer um novo, ele faz. Nós somos barro na mão do oleiro, amém? Nós somos esse barro na mão do oleiro. Enquanto eu sou barro, Deus está me formando, amém? Eu não sou vaso pronto. Quem é vaso pronto não entendeu ainda o que ele é em Deus, mas nós somos esse barro na mão do oleiro, que o oleiro está nos formando para a honra, vasos de honra. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 3 ainda diz, restaura minha alma, guia-me pelas veredas da... Eu quero ficar nesse terceiro verbo no infinitivo, guiar.
esse guiar pelas veredas da justiça. A ovelha é um animal interessante, gente. Hoje pela manhã aconteceu algo para mim que nunca aconteceu na igreja, né? Eu esqueci meus óculos. Esqueci meus óculos e eu não conseguia nem enxergar o slide, gente. Ainda bem que era um missionário que ia pregar. Então ele pregou, eu fiz de ofertório de um texto que eu sabia de cabeça, mesmo assim me esqueci na hora. Aí olhando para o slide, na hora dos avisos, misericórdia, a igreja me ajudando. Porque eu não enxergava, aqui tem o quê? 2 metros? Não enxergava 2 metros de mim. A ovelha tem algo interessante. Ela só enxerga objetos até 10 metros. A ovelha tem visão curta. A ovelha tem visão limitada. A ovelha não enxerga algo a mais de 10 metros, ela não enxerga. Isso é interessante, gente. Porque, com mais limitada, quão dependente eu me vi dos óculos. Gente, quando eu fico sem óculos, meu Deus, não posso fazer nada sem os óculos. A ovelha, com algo a mais de 10 metros, ela não pode fazer nada sem o pastor guiá-la. Eu tenho visão limitada, e não é essa que eu estou falando. Eu tenho uma visão limitada de vida. Você tem uma visão limitada de vida. Você enxerga poucos metros. Deus enxerga lá na frente. Se Ele não me guiar, queridos, meus amados irmãos, não chegaremos onde Deus quer que cheguemos. Não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós, porque somos essa ovelhinha. Entenda, você é limitado, nós somos limitados. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais intelectualizado que eu seja, por mais doutorados que eu tenha, por mais, queridos, sou limitado, não sei amanhã como será meu dia. Vou sair daqui. Quarta-feira estávamos descendo, pegamos o Uber, sexta-feira, depois do grupo de vida, eu, meu irmão e Patrícia, pegamos o Uber, descemos para casa na chuva. Meus amados, o Uber, na descida da Grajaú, girou, rodou 2 vezes na Grajaú. A gente parou e falou, vamos entregar nossa alma para Cristo agora. Ficou todo mundo calado, né? Vamos para a glória agora. Só vi o carro girando, girando. Meus amados, estávamos aqui louvando a Deus. Visão limitada, eu estava crente que estava tudo tranquilo. 2 horinhas depois eu quase morri. Ou no mínimo ia ter um acidente grave ali. Paramos de frente no contrafluxo dos carros. Os carros só passando a gente assim, oh meu Deus. Ainda bem que eles estavam devagar, porque estava chovendo muito. Paramos de frente para os carros. Aí quando parou, o rapaz conseguiu fazer o retorno, conseguiu andar. Aí ele parou para assim, roxa, ele quase chorando. Olha, eu estava ouvindo vocês falarem de igreja aí, conversando. Eu sou diácono do Malafaia. Estou desviado. Varão, por favor. Você só não morreu porque a gente está aqui, cara. Aí, Marcelo, começamos a pregar para ele. Agora eu entendi isso tudo. Jonas. Não foi isso? Jonas, no barco, todo mundo passou por aquela aflição por causa de quê? Por causa de Jonas. Eu falei, varão, por causa de você que eu estou passando por isso. A gente falou lá, olha, por causa de você. A gente podia ter pego outro Uber, mas em tudo isso. Ele falou que viria hoje de manhã, não veio. Ele falou, poxa, eu vou na igreja de vocês. Ele falou, você tem que ir, cara. Imagina, você tem que voltar para Jesus urgente. Urgente. Porque você só não morreu porque estávamos aqui. Porque Deus tem uma obra na tua vida. Aí começamos a pregar lá, direto até em casa. Mas olha como nossa visão é tão limitada e tão curta. Hoje está tudo bem, amanhã, não sei. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão. Se o Senhor não guardasse aquele carro, queridos, olha, na curva ele deu 2 giradas, a gente olhou a rocha e vou bater. Eu falei assim, já conheço essa rocha, né? Eu já bati perda total nesse carro, de novo. Então, mas não tocou em nada, nem no meio fio bateu o carro. Deus guardando realmente. Visão curta nós temos, Deus vê lá na frente. Quão bom é Deus nos guiar. Ele nos guia, a Bíblia diz, pelas veredas da justiça. Deus é justo, veredas quer dizer caminhos bons, justos. Deus nos livra, Deus nos leva. Amém, igreja? Glória a Deus. Somos ovelhas, visão limitada, no máximo 10 metros, eu nem 2.
Quão dependente sou desse óculos aqui. Falando de um óculos. Sem isso eu não enxergo. Imagina Deus. Se eu sou dependente de um óculos, imagina o quão não sou dependente de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa Deus guiá-lo. Deixa Deus guiá-la em nome de Jesus. Versículo 23 ainda diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu... Não é do meu nome não, gente. É por amor do nome de Deus. Deus zela por nós, por Ele. Deus nos ama, é claro que Ele nos ama. Mas eu levo o nome de Cristo. Você leva o nome de Cristo. E é pelo nome de Deus que Ele nos zela. Zela por cada um de nós. Por amor do seu nome. Para que o nome de Deus não seja envergonhado. Aí o finalzinho, o iniciozinho do capítulo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da... não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas esse vale da sombra da morte existe em Jerusalém. Isso é um nome que é dado para ele. É muito parecido, muitos apontam como o Vale do Megido. Hoje foi ministrado na Escola Bíblica Dominical, onde vai ser o Armagedon, ali no Vale do Megido. O vale é um vale tão grande que você nem parece que é um vale, porque ele está no meio, obviamente, um vale de duas montanhas. São duas montanhas tão longe que nem parece ser um vale. Mas ali que vai ser o grande Armagedon, a grande batalha. Então, esse Vale Megido também chamado de Vale da Sombra da Morte. Alguns o chamam assim, ok? Mas o que é interessante num vale, queridos, a Bíblia me diz que, vou ler novamente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, a ovelha anda pelo vale da sombra da morte. Porque o pastor a guia no andar pelo vale da sombra da morte. Pastor, o que o senhor quer falar sobre isso? Olha, meus amados, a ovelha, terminando o verão, todo pastor, que geralmente fica com seu rebanho nas colinas, nos lugares mais altos, quando chega o final do verão, ele tem que descer com as suas ovelhas e ir para o outro monte. E para passar para o outro monte, tem que passar por onde? Pelo vale. É difícil, mas é o caminhar natural de todas as ovelhas. Andar pelo vale da sombra da morte é natural para todo e qualquer crente. Só que tem algo interessante. A comida está no vale. O alimento está no vale. O capim está no vale. Ali que ela vai se alimentar para chegar e subir no monte. Assim somos nós, queridos. Hoje, no testemunho do John e Natasha, foi bem claro. Ele hoje agradece a Deus pelo deserto que passaram. Porque ali se alimentaram e ali entenderam quem era Deus. O que Jó falou, né? Jó capítulo 42. Senhor, conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O camarada tinha perdido tudo. Ele só vai ter restituído os seus bens no capítulo 43. Mas no 42 ele já tinha entendido, Senhor, olha, não recebi nada, não fui restituído em nada, mas agora eu te conheço, agora eu sei que tu estás comigo. Ele ainda estava doente, ainda estava cheio de úlceras, mas ele reconhece, Senhor, agora meus olhos te veem. Como? Mas andando no vale da sombra da morte, eu sou alimentado, eu tenho experiências com Deus. A ovelha, ao passar por ali, e é Deus que está guiando, é o pastor que está guiando. Porque tem algo maior lá na frente para chegar. Tem uma outra montanha para estar. Mas tem que passar por esse vale para receber a vitória. Tem que passar por esse alimento, e lá tem lugar para se alimentar. Tem lugar de experiências com Deus. Talvez você esteja passando por esse vale da sombra da morte. O nome assusta, mas, queridos, é um lugar onde Deus vai dar alimento para ti. Você vai sair forjado, alimentado, para subir toda e qualquer montanha. A ovelha é imprescindível. Acabou o verão, desce todas. Vamos passar pelo vale para outro local. Tem que passar, tem que andar. Na vida do homem e da mulher de Deus, quando eu leio isso aqui, quando eu me enxergo como ovelha, se você se enxerga como ovelha, saiba, você passará ou está passando pelo vale da sombra da morte, queridos, se aproveite para alimentar, porque tem comida aí sim. Tem experiência com Deus aí sim. Tem milagres com Deus aí?
Tem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem milagres aí, porque o finalzinho diz: não temerei mal, não temerei mal. Então vai ter mal, não vai ter, gente? Não vai ter, gente. Mas não temerei mal nenhum, porque tu estás conforto, né, gente? A ovelha, ela escuta a voz do seu pastor, ela sabe que ele está guiando. Então, se é no vale da sombra da morte, ou se é na montanha, pouco importa, porque o pastor está ali. Tu estás comigo. Senhor, tu estás comigo, eu estou seguro, estou pleno, estou confiante. Aí o versículo para finalizar: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me conduzem, me direcionam em meio a um vale terrível. O teu bordão e o teu cajado me direcionam. Amém, igreja? Glória a Deus. Somos essa ovelha. Iguaizinhos nós somos. Todos nós. Algumas vezes somos estúpidos em algumas decisões. Pensamos somente naquilo que teremos. Por vezes queremos ter uma visão além da nossa e não temos. E a nossa é limitada e queremos dar um passo além do que podemos dar e nos frustramos. Às vezes caímos e estamos agitados, pensando em desistir tudo e aí morrendo no nosso afã de querer na nossa própria força resolvermos tudo. E não. Aí Deus nos leva para descansar, porque tem pasto verdejante, tem águas tranquilas. Amém, meus amados? Tem pastos verdejantes, tem coisa boa em nome de Jesus. Tem águas tranquilas, Deus quer nos levar a elas, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Olha, em toda e qualquer circunstância que você possa estar vivendo, similar ao que a ovelha passa, queridos, em todas elas, Deus estava ali. Em todas elas, o pastor estava ali. Em todas elas, o pastor estava guiando as suas ovelhas. Mas em nome de Jesus, não se aparte do rebanho. Não se aparte do rebanho. A força da ovelha é quando ela está no rebanho. Quando ela está junta ao seu pastor. E ao ouvir a voz do seu pastor, ela caminha, ela anda, ela é guardada. Mas se a ovelha se aparta do rebanho, queridos, fica sujeita a todas as intempéries da vida, a todos os seus algozes, a todos os salteadores. Talvez você esteja aqui nesta noite e tenha perdido algo nessa caminhada. Talvez, ao olhar para os seus problemas apenas, você tenha perdido o foco que é Jesus. E tenha se desgarrado da membresia, tenha se desgarrado do convívio do Pai. E Deus quer trazê-lo de volta, Deus quer trazê-la de volta, amém? Deus quer levá-lo, Deus quer levá-la a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Vamos louvar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda eu ande nos vales da sombra da morte, não temerei, não temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
ainda eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, a tua palavra nos ensina: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me, restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Deus amado, quantas vezes nos assemelhamos a essas ovelhas, as características dessas ovelhas. Deus, nós temos tantas coisas igual. Deus, não queremos descansar, não queremos esperar. Somos agitados de um lado para o outro. Temos a visão curta. Pensamos apenas nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, esquecemos dos demais. Não queremos passar pelo vale, não queremos passar pelas dificuldades. Deus, somos muito parecidos. Mas sobretudo, Deus, há um pastor que nos guia. Há um pastor que cuida de nós. E ele não é o pastor limitado, cheio de falhas e erros que nós temos em nossas igrejas, mas é o pastor chamado Jesus de Nazaré, que cuida de nós, nos dá direção, é o nosso guia, é o nosso bom pastor, que se uma ovelha se desviar, vai atrás dela, socorrê-la, a toma no colo, acalma, toca no seu peito, a coloca de novamente na posição certa e a guia até pastos verdejantes, onde há alimento, onde há vitória. Jesus nos cura nesta noite. Se alguém é abatido, triste, Deus sara esta noite em nome de Jesus. Restaura a visão, que possamos entender que somos limitados, tem algo melhor para nós, Senhor, lá na frente. Nós cremos em milagres, esperamos em Ti, porque tem algo maior que não entendemos agora, mas depois entenderemos. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor. Dê uma semana abençoada. Livra dos salteadores, livra dos males. Porque não temerei, porque Tu estás comigo, o Teu bordão, o Teu cajado nos consolam. Obrigado, Senhor, pelo Teu guia. Obrigado pela Tua voz que é inconfundível. Obrigado porque sabemos que a Tua voz, Deus, nós reconhecemos. E sobre todos que aqui estão, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, continua a nos guiar. Continua a nos guiar. Se por um momento nos perdemos, meu Pai, nos afastamos do rebanho, Deus, eu sei que Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que pode alcançar a todos. Os que aqui estão, os que aqui não estão também, Deus. Deus, tem pessoas queridas que nós amamos, que se desviaram, que olharam apenas para si. Estão andando agora em outros rebanhos. Ouviram a voz de estranhos. E a fé foi roubada. A fé foi usurpada. O conhecimento foi tirado. Deus, mas há milagres na Tua presença. E nós cremos que enquanto oramos aqui, Deus, Tu vai em socorro, Tu vai em direção dessas ovelhas que se perderam. Traz de volta ovelhas que eram desse aprisco, Deus. Traz de volta para ouvir a Tua voz. Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Deus. Fala aquilo que o homem não pôde falar.
completa a tua obra sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar o meu querido diácono Renan, estará ministrando esse momento de dízimo e ofertas. Que Deus abençoe as vossas vidas.